Hildo. Seja bem-vindo. Marcinho entrou cedo, mas está calada. Cadê o povo para a gente começar? 1 minuto. Eita, Bela! Que joia! Só assim para a gente ter um contato todo domingo, né? Que bom, tia. Seja bem-vinda, viu? Eu gosto muito de te ver aqui. Beijo, tia. Ei, Nath. Bom dia, querida. Mais uma semana aí, né? Nos isolamentos. Nos isolamentos. Que o povo na rua tá demais, viu? Ei, Fernanda. Bom dia, querida. Bom, vamos começar? Bom dia, pastor. Seja bem-vindo. Vamos orar, né? Pedir ao Senhor o direcionamento dele nessa nossa aula, né? Eu já tenho orado por isso e tenho colocado diante de Deus. Mazinho, seja bem-vindo. Colocado diante de Deus, né? A nossa EBD e as programações da nossa igreja que tem acontecido, né? Nesse isolamento, graças a Deus, né? Nós temos as tecnologias para nos ajudar a estar próximos, né? Seria pior se a gente não tivesse esses recursos. Então, nós temos agradecido a Deus. E nós vamos continuar, né? Colocando as nossas vidas, o nosso país, tudo que tem acontecido nas mãos do Senhor, confiando de que Deus tem o melhor e está direcionando todas as coisas. Mona, que bom te ver por aqui, tá? Paz do Senhor, seja bem-vinda. Então, vamos orar, né? Pai, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos com os nossos irmãos, para juntos aprender mais de ti. E, nesse momento, nós rogamos ao Espírito Santo de Deus que tu venhas ser conosco, nos direcionando, trabalhando no coração de cada uma pessoa aqui, ó Deus, trabalhando em meu coração, para que, ó Deus, aquilo que venhamos estudar venha unicamente de ti, Senhor. Que nós sejamos apenas instrumentos nas tuas mãos para transmitir ou trabalhar aquilo, Senhor, que tu tens colocado em nossos corações. Muito obrigado por tudo e obrigado por esta oportunidade de ser conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem. Nascinha, que bom. Acordou. Chegou cedo. Pois é, gente, que bom, né? Mais um dia aqui, mais um domingo juntos, mais um domingo estudando a palavra de Deus, né? Estudando tantos temas que nós temos para nos aprofundar e, ao nos aprofundar, conhecer mais de Deus, conhecer mais da palavra, né? Bom dia, Kelly, seja bem-vinda, tá? Nós terminamos o outro livro, né? Que era um livro que falava sobre experimentando a vida cristã, e hoje nós estamos iniciando o Ser Livre, e é um livro que trata exatamente dessa liberdade que nós recebemos em Cristo. Né? Nós já pincelamos em algumas outras lições do outro livro, né, sobre a liberdade que nós temos quando encontramos Jesus Cristo. E os estudos desse livro aqui, ele vai
é exatamente se aprofundar nisso, né? Nós aceitamos Jesus, ele nos liberta, né? E aí, muitas vezes, nós continuamos presos a algumas coisas, e esse livro os estudos desse livro vai nos ajudar a, a receber de Deus, ou entender que nós recebemos de Deus a total libertação de tudo aquilo que nos prendia ao pecado, né? E quando a gente fala nesse tema de ser livre, né? Liberdade, ela já nos remete à questão de escravidão. E quem já foi escravo de alguma coisa sabe muito bem do que eu estou falando, né? Sabe o significado de liberdade. E nós todos já fomos escravos de alguma coisa, né? Então, assim, quando a gente pensa em escravidão, automaticamente vem à nossa mente a escravidão física. Mas existem outros tipos de escravidão, né? A escravidão emocional, escravidão psicológica, escravidão ideológica, né? E a Bíblia fala sobre a escravidão no pecado. Então, nós éramos escravos do pecado e recebemos de Cristo a liberdade. Então, quem tem a consciência, né, do que é essa liberdade em Cristo, né? Quem realmente entendeu o que era estar preso no pecado e hoje tem uma nova vida com Cristo, sabe exatamente essa diferença, esse significado de liberdade na vida da gente. E a lição de hoje, ela vai se basear lá em Êxodo. Se vocês puderem deixar aberto aí, Êxodo 33, 34, a gente vai trabalhar bastante nesses textos aqui, porque ela vai trazer para nós a história de Moisés, a história da escravidão no Egito. Todos nós conhecemos a história de Moisés, todos nós sabemos que o povo hebreu, ele esteve escravo por cerca de 400 anos no Egito. Na célula passada, nós tivemos um estudo relacionado a essa questão. Quando a gente foi falar da Páscoa, a gente precisou voltar nessa origem, né, de escravidão, e, na verdade, aquilo era uma tipologia da libertação maior que viria sobre as nossas vidas, que era através de Jesus Cristo, através do sangue do Cordeiro, e que nos libertaria de uma escravidão maior, né? Mas a história, a lição, ela vai se centrar exatamente nessa história de Moisés, né? Que foi levantado por Deus para libertar o povo hebreu de uma escravidão. E uma escravidão física, né? Não só física, mas psicológica, emocional, mas principalmente e, sobretudo, física. Eles eram escravos ali, eram maltratados ali naquele lugar, né? Eles sofreram naquele lugar, eles eram amargurados ali naquele lugar. Então, Deus conduz a história e ele levanta Moisés para que Moisés, então, liberte aquele povo. E era muita gente, né? Eu fiquei, assim, me perguntando, será que eu teria essa coragem de comandar uma excursão tão grande, né? E levar um povo tão numeroso para um outro lugar? Já pensou nisso? Já pensou na logística que envolvia um movimento tão grande de gente assim? Moisés teve essa coragem, porque ele foi levantado por Deus. Por mais que, alguns momentos antes, né, algum tempo antes, ele ainda, né, lutou ali com Deus, tentando passar isso adiante, não vai dar certo, e Deus deixou muito claro para ele que ele tinha sido escolhido para fazer isso, né? E Deus levanta e capacita Moisés para ir lá e fazer esse movimento, né? Essa libertação do povo daquela escravidão. Mas
eu fiquei olhando, né, a Bíblia, lá em Êxodo 12:37, ele fala em números, né? É muita gente mesmo, gente. Lá fala 600 mil pessoas de 20 anos para cima. Eles não estão contando mulheres nem crianças, e nem aqueles que quiseram ir junto. Eles estão falando apenas de 600 mil homens. E aí eu fiquei imaginando assim. E eu estava olhando os comentários, e um comentário está dizendo que há controvérsias com relação a esse número, né? Mas eu fui fazer uma pesquisa aqui. Em outros momentos, em outros lugares, não só naquela passagem, ele vai repetir esse número. Ele fala em Êxodo 37, em 600 mil, mas em Êxodo 38, ele já arredonda 603. Em números, em outro lugar, ele também fala em um número de 600 mil. Então, era muita gente mesmo, né? Se a gente pensar assim, não é Teixeira de Freitas, é muito mais do que Teixeira de Freitas você pegar esse povo e levar adiante. E a gente entende que é muita gente quando a gente também olha lá em Êxodo 1:9, quando o novo faraó, né, ele fala assim, olha, vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós, precisamos tramar algum plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Né? Era uma grande nação, exatamente isso, era uma grande nação. E pela quantidade de números que se tinha, né, facilmente eles poderiam, sim, né, tomar o Egito. E aí vem o grande plano do faraó, vamos matar os primogênitos, né? Por quê? Para impedir que se cresça ainda mais. E é nessa daí onde Moisés é salvo, Moisés é criado dentro da cultura egípcia, e a gente sabe dessa história, a gente não vai se aprofundar nessa história, né? Para quem chegou depois, sejam bem-vindos, Lia, Everaldo, né? Acho que é o Udi, que está aqui com a Igreja Batista Castelinho. Sejam bem-vindos, tá? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque, assim, será que foi fácil conduzir esse povo pelo deserto? Eu fico, de vez em quando eu fico pensando nisso, porque a gente já sabe que não foi fácil. A gente sabe como o povo era rebelde, como o povo era cabeça dura, como o povo era teimoso, né? A gente já sabe disso, mas se eu não soubesse disso, será que antes Moisés não teve receio de pegar esse povo todo e sair? Será que Moisés pensou na logística, né? Do que seria levar esse povo? Vamos pensar aí, né? Será que Moisés pensou em providenciar o suprimento para esse povo? Né? Pensa aí, você dar água. De onde é que sairia a água? Eu estava em deserto, a gente tem que pensar nisso, é um deserto. Né? Onde é que eu vou arrumar água para esse povo todo? Onde é que eu vou arrumar comida para esse povo todo? Né? Onde é que eu vou conseguir uma área apropriada para montar o acampamento desse povo todo? É uma logística que eu acredito que qualquer um de nós que fôssemos tirar um povo de um lugar para outro, por menor que fosse, a gente ia pensar numa logística dessa. Como é que isso vai acontecer? Agora, uma coisa é certa que havia em Moisés, era a fé de que Deus cuidaria de todas as coisas. A gente sempre fala da fé de Abraão, né? E foi bom, uma das coisas que me fez chamar a atenção nesse estudo é pensar na fé de Moisés. Né? Moisés tinha plena convicção de que Deus supriria tudo aquilo que ele estava que ele havia chamado Moisés para fazer. Né? Existia um deserto pela frente. Existiam situações inúmeras que iriam acontecer. Moisés não saiu dali com suprimento para todo esse povo, mas ele confiava em um Deus que poderia suprir, e que, de fato, supriu, né, todas aquelas necessidades. Veja,
A água jorrou da rocha mais de uma vez, né? Existia uma coluna, o deserto, ele é muito frio de noite e muito quente de dia. E existia uma coluna de fogo, segundo o relato bíblico, que os acompanhava de noite, e existia uma nuvem que os acompanhava de dia. Existia o maná que Deus dava todos os dias, e ainda dizia assim: olha, não guardem, não guardem. Justamente para que o povo pudesse entender que seria suprida a necessidade todos os dias. Aqueles que desobedeciam e guardavam, no outro dia estava estragado. Né? Então, assim, olha, eu vou suprir as necessidades de vocês. Né? Existiam as cordonizes, né, que apareceu no acampamento quando o povo queria comer carne. Teve a roupa que não se desgastou. Olha quantas coisas Deus fez através, né, para este povo, pela fé que houve em Moisés em conduzir e não ter medo de que, ou preocupação de como seria. Ele apenas se colocou na dependência de Deus, né, sabendo que Deus supriria. Moisés não sabia do que ia acontecer. É bom que a gente entenda isso, né? Moisés não tinha esse plano lá, olha, na hora que o povo tiver sede, Deus vai mandar água a partir de uma rocha. Ei, Ciro, beijos, querido. Na hora que o povo tiver fome, olha, isso aqui vai acontecer, Deus vai mandar o maná. Na hora que o povo tiver frio, vai ter... Não, Moisés não tinha essa clareza, essa ideia. A única ideia que Deus tinha é que ele tinha que Deus supriria. E aí eu fico assim me perguntando, né? Será que o entendimento que eu tenho de Deus é desse Deus que supre as nossas necessidades, mesmo quando nós não vemos? Moisés não via nada daquilo. Mas ele tinha essa certeza, ele tinha esse entendimento de que o Deus que estava chamando seria também o Deus que supriria as necessidades. Então, é uma reflexão que ficou para mim, eu deixo para você também. Será que o meu entendimento de Deus, né, o Deus que me chamou, o Deus que me salvou, o Deus que me guia, o Deus que conduz a minha vida, é esse entendimento do Deus que também supre as minhas necessidades, mesmo quando eu não estou vendo solução nenhuma? É o Deus que vai trazer o suprimento, seja lá em que área que for, que eu tenha necessidade, a minha necessidade, Deus vai suprir. Né? Então, é a primeira reflexão que eu tenho dessa lição aqui. Para mim, eu tirei para a minha vida e compartilho com vocês aqui, né? O pastor estava dizendo, o pastor Jesaías está dizendo que Moisés tinha fé e tinha ousadia, exatamente. Mas a fé dele foi muito grande, né? Eu acredito que a fé dele ainda tenha sido maior do que a ousadia dele, porque por ele mesmo, e é uma outra reflexão que eu faço, e que muitas vezes a gente também faz, né? Tem isso. Por nós mesmos, a gente não iria. Né? Moisés quis vacilar, Moisés ali conversou com Deus, olha, Deus falou, não, eu vou mandar Arão com você, não se preocupe, eu vou mandar Arão com você. E Arão foi mais ali como uma muleta mesmo, né? Porque foi uma pessoa que deu grande força, mas chega lá, quem faz? O próprio Moisés, que teve tanto medo de encarar tudo aquilo ali, de voltar ao Egito, de convencer o povo, de conduzir, né? Então, assim, a fé, sim, fez dele aquela pessoa ousada que ele precisava ser naquele momento. A pessoa que Deus precisava que ele fosse, ou seja, uma pessoa disposta nas mãos dele para fazer algo. Fernanda está falando. Moisés confiava e obedecia a Deus em tudo. Precisamos crer em Deus,
que ele supre as nossas necessidades em tudo, principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo. Exatamente, Fernanda. É isso que nós precisamos entender. Quando a gente fala em confiança em Deus, nós estamos falando desse tipo de confiança, né? De alguém que estava indo para um lugar sem saber nada que ia acontecer, mas uma coisa ele sabia: Deus estava no comando. A situação onde nós estamos vivendo um dia de cada vez sem saber o que vem pela frente. Mas uma coisa nós precisamos ter certeza: Deus está no comando. E esse Deus que está no comando foi o Deus que lá no deserto supriu tudo aquilo que o povo não esperava que fizesse, não estava vendo o que iria acontecer, mas ele fez. É o mesmo Deus que está no comando das nossas vidas hoje e suprindo e irá suprir as nossas necessidades. O texto de Êxodo, né, 34 e 35, ele vai, aliás, se você pegar um pouquinho antes, a partir daí você vai lendo essa história, né, do Êxodo, dos hebreus lá do Egito, e a gente vai vendo como que Deus cuidou, né, tanto de Moisés quanto do povo. Deus esteve presente, Deus se revelou todo o tempo, né? Deus cuidou, Deus instruiu, Deus disciplinou, Deus supriu, Deus estava presente. Da mesma forma como ele está presente em nossas vidas. E nas nossas vidas, ele supre, há momentos em que ele supre, há momentos em que ele cuida, há momentos em que ele disciplina, né? E há momentos em que ele instrui no caminho certo que devemos fazer. Esse é o Deus que cuida o tempo todo. Então, a gente fala, eu tô passando por isso. Às vezes, coisas que nós estamos passando são disciplinas de Deus, para que a gente possa aprender. Da mesma forma, ele fez com Moisés e fez com aquele povo também. Beijo, Sassá. Que bom que você está aqui, querida. Já vi Ciro ali, um beijo. Então, veja bem, nesses capítulos aí, de 33 e 34, né? Principalmente ali, quando a gente pega no 33, versículo 18, ele vai mostrar algo que a gente vai centrar um pouco mais no nosso estudo aqui hoje. Olá, Léo. Bom dia. E que é o seguinte, Moisés, ele tinha um grande anseio de conhecer a Deus intimamente. Veja aí no versículo 33, no capítulo 33, no verso 18, Moisés fala assim para Deus: permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com o teu favor. Mais abaixo, no versículo 18, ele vai falar: então peço que me mostre a tua presença gloriosa. Né? Então, uma das coisas que desejo que Moisés tinha, né, era de conhecer Deus intimamente. Ele já tinha começado a conhecer Deus. Né? Ele já tinha começado a entender o poder de Deus sobre a vida dele, sobre aquele povo. Né? O que Deus estava fazendo com aquele povo, comandando aquele povo, providenciando. E ele fala: Senhor, eu quero conhecer Deus mais intimamente. Oi, Célia, seja bem-vinda, viu, minha linda? Ele queria conhecer Deus mais intimamente. Então, o que Moisés estava esperando com isso que ele fala aqui para Deus? Ele estava esperando que Deus se revelasse ainda mais para ele, né? E aí eu pergunto, isso era o que Moisés estava buscando, e o que eu estou buscando de Deus? Todos os dias. O que eu estou buscando? Veja o que Jeremias 29, 13 fala. Buscar-me-eis de todo o vosso coração, se me buscarem de todo o vosso coração, me encontrarão. Serei encontrados por vocês. Então, quando eu busco a Deus, será que eu realmente estou querendo encontrar Deus? Esse era o desejo de Moisés, né? Eu quero te conhecer, eu quero que você se revele a mim.
E é por isso que eu estou te buscando. Mas e nós, quando nós buscamos a Deus, o que nós queremos receber? O que nós, com a intenção do meu coração, quando eu estou ali querendo, buscando a Deus de alguma forma? Por que eu trago essa meditação, essa reflexão? Porque muitas vezes eu chego diante de Deus de uma forma muito automática. Eu falo, a mente né? Ou seja, não me revela numa posição de busca. Senhor, eu estou aqui querendo te conhecer. Eu quero que tu se reveles a mim. Eu quero saber mais de ti. Não, eu muitas vezes chego diante de Deus para colocar os meus problemas, colocar as minhas petições, e como se Deus fosse ali o meu banco, onde eu estou sacando sempre alguma coisa quando eu me encontro diante dele. A compreensão de Moisés era diferente. Ele viu as maravilhas que Deus fez, e, por ver essas maravilhas, ele falou: Senhor, eu quero que tu se reveles a mim, eu quero te conhecer mais. Né? Então, veja bem, Deus fez maravilhas na vida de Moisés quando ele demonstrou esse desejo que ele tinha de conhecer mais a Deus. E aí a revista traz alguns princípios que eu achei muito legal, né, sobre esse encontro transformador. O nosso encontro, o encontro com Deus, que realmente transforma a nossa vida, assim como fez com a vida de Moisés. Então, ele traz alguns princípios para a gente entender isso. E o primeiro princípio que ele traz é o princípio da expectativa. Expectativa, né? O que é expectativa? O que vocês entendem como expectativa? Alguém pode responder? Amém, tia Sônia. Que bom, seja bem-vinda. Expectativa. Quem vai falar para mim aí? Estão digitando? Que bom, hoje temos 20 pessoas aqui, hein? Bom, vamos seguindo, né? Então, expectativa é algo que você está na iminência de acontecer, né? É aquilo que você está esperando, de alguma forma, que aconteça. E aí eu pergunto, qual é a minha expectativa quando estou diante de Deus, né? Quando eu estou diante, buscando a Deus, qual é a expectativa que eu tenho? A Bíblia nos diz que Deus tem grandes expectativas para conosco. Olha que interessante. Deus tem grandes expectativas para conosco. Isaías 55, 8 e 9, ele fala assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês, declara o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que o vosso pensamento. E aí, às vezes, a gente pergunta assim: qual é a minha expectativa para comigo mesmo? Às vezes, é muito baixa. Às vezes, né, eu paro naquela questão assim: eu sou miserável, eu sou pecadora, falha, né? Eu sou mortal. Sim, essa é a minha visão, mas a visão que Deus tem de mim e as expectativas que Deus tem para mim são muito maiores do que aquilo que eu posso pensar e imaginar. É o que esse versículo está dizendo. Efésios 3:20 vai falar: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em nós. Infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos. Esse é o Deus que põe em mim uma grande expectativa. E é o Deus que supre as minhas necessidades. É o Deus que cuida de mim.
Então, muitas vezes, a minha visão do que Deus pode fazer é tão limitada, tão pequenininha, e que eu me desespero e me preocupo diante dessa situação toda. Muita gente está desesperada e preocupada. Por quê? Porque o conhecimento e a expectativa que eu coloco, né, que eu entendo, que eu chego diante de Deus, é muito pequena. É muito pequena. Então, pergunta assim, quais as expectativas que você acha que Deus tem a seu respeito? Quais são? Quais as expectativas que você entende que Deus tem a seu respeito? O que Ele quer fazer em sua vida? Será que essas expectativas que Deus tem para com você cabe no seu pensamento? Cabe na sua maneira de ver e cabe na sua maneira de pensar? Olha, Ciro aí, 20 pessoas, estamos crescendo, realmente. Graças a Deus, né, Ciro? 23 agora. Que bom, né? Então, esse é um questionamento que nós fazemos, né? Será que esse Deus tão grandioso, que quando a gente para pensar no que ele fez com o povo no deserto e a forma que ele supriu ali, né? Será que ele cabe, né, exatamente dentro do meu pensamento? E aí eu chego a outra pergunta, como eu tenho chegado diante de Deus? Quais são as minhas expectativas nele? Aí é diferente, né? Porque eu já sei e já compreendi que as expectativas de Deus para a minha vida, elas são grandes. E muitas vezes eu não consigo, ele não consegue desenvolver muita coisa em mim, não por conta dele, mas por conta da minha pequenez e os meus pensamentos limitarem a ação de Deus na minha vida. Mas quais são as expectativas que eu tenho nele? Será que eu tenho Deus nele como um Deus que não me ouve, um Deus que não me vê, um Deus que não vê o que eu passo, não vê as dificuldades que eu passo? Ou será que é um Deus que é capaz de suprir as minhas necessidades, mesmo em um deserto? O povo no deserto, eles experimentaram o sobrenatural de Deus. Você sabe o que é isso? O sobrenatural de Deus. Aquilo que está além do que eu possa entender. Quando eu paro para pensar que o maná caía do céu e alimentava diariamente o povo, isso é sobrenatural de Deus. E aí eu fico me perguntando, será que eu já pedi a Deus para agir de forma sobrenatural na minha vida? Ou mesmo, será que eu creio nessa ação sobrenatural de Deus em minha vida? Então, quando a gente fala em expectativas, né, de chegar a Deus com expectativas, chegar a Deus com expectativas grandes, porque Ele é um Deus grande, Ele é um Deus que faz coisas grandes, né? E chegar em Deus com as expectativas de que, mesmo que eu seja limitada, Deus fará algo diferente em mim e através de mim, através da expectativa que Ele também tem em mim, dos planos que Ele tem na minha vida. Oi, Narinha, que bom, querida. Henrique, que bom que vocês estão aqui, viu? Irmã Benedita, sejam bem-vindos. Então, a Bíblia, né, nos garante que ele pode fazer muito mais do que aquilo que eu posso imaginar. Veja o que a gente leu lá em Efésios. É capaz de fazer infinitamente mais. Gente, se a gente parar só nisso aqui, infinitamente mais, já não cabe na nossa cabecinha tão pequena, né? Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, ou tudo que imaginamos, de acordo com o poder dele que atua em nós. Então, o que acontece? Né? A diferença aí é que não está em nós. Não estava em Moisés. Estava no Deus que atuava através de Moisés.
Era no Deus que estava conduzindo o povo. É um Deus que estava cuidando de tudo. A diferença está no poder que existe em Deus e não no poder que existe em mim. Deixa eu ler algumas coisas aqui rapidinho. O pastor está dizendo que a expectativa que eu tenho, a esperança, né, que tem é que Deus suprirá todas as necessidades, né, e fará uma pessoa melhor. O Léo fala sobre o discurso de Paulo na Grécia para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, mas que não está longe de nós exatamente. O Henrique está dizendo, minhas expectativas, a resposta está em Isaías capítulo 9, 6, querida. Agora não vou parar para procurar aqui não, tá? Nath, né? Acredito que colocamos grandes expectativas em Deus, mas com a fé pequena, exatamente, frustrando, desanimando, logo quando nós temos respostas no momento, as respostas que no momento nós não queremos. Exatamente. O que acontece quando isso acontece? Né? É que as minhas expectativas eu tiro de Deus e coloco em mim. Porque eu sou uma pessoa limitada. Então, eu acredito que vai acontecer dentro daquilo que eu posso prever, dentro daquilo que eu posso controlar, dentro daquilo que eu posso ver. Mas quando a gente fala em sobrenatural de Deus, nós estamos além daquilo que a gente possa imaginar. Ele pode fazer infinitamente mais, né? Não nós. Então, por isso que a nossa esperança realmente tem que estar em Deus e não em mim, né? Deus tem expectativas para a minha vida, para comigo, porque Ele me criou. Ele sabe o potencial que eu tenho. Muitas vezes eu não sei, mas Ele sabe, porque o meu pequeno potencial na mão dele é grande coisa. E Ele age e faz grandes coisas, né? Então, eu preciso repensar nisso. Como é que tem sido essa minha imaginação a respeito de Deus? Porque uma coisa eu preciso saber, Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo isso, né? Então, a minha expectativa em Deus precisa ser do tamanho de Deus e não do tamanho da minha imaginação. Eu preciso sempre lembrar disso, que o meu Deus é um Deus grande e poderoso. Então, a minha expectativa tem que ser nele, tem que ser exatamente correspondente ao Deus que eu tenho. O segundo princípio, né? Esse foi o primeiro princípio, para um encontro transformador com Deus, nós precisamos rever as nossas expectativas, né? Tanto as expectativas que Deus tem para comigo, quanto as expectativas que eu chego diante de Deus. E o segundo princípio é a participação. Olha, Moisés queria conhecer a Deus, né? O texto aqui é bem claro, permita-me te conhecer, né? Eu peço que me mostre a tua presença. E aí, em Êxodo 34, 2, tem o segundo princípio que Deus fala com Moisés, né, desse encontro transformador, que é o princípio da participação. Você quer se encontrar comigo? Participe. Faça sua parte. Não fique esperando que as coisas aconteçam. Mova-se. E aí, em Êxodo 34, 2, a gente vai encontrar o que Deus pediu para Moisés para que esse encontro pudesse acontecer. 34, 2, ele fala assim, esteja pronto. Esteja pronto. Amanhã cedo para subir ao Sinai. Eu recortei esse, esteja pronto. Deus pede a Moisés que se prepare, né? Que se prepare. E aí eu fiquei me perguntando o que seria esse estar pronto para o encontro com Deus, na opinião de vocês. O que seria esse estar pronto para o encontro com Deus? Eis que farei uma coisa nova. Muito bem, quem mais?
que seria estar pronto? O que Moisés precisava fazer para estar pronto para subir? Está disposto. Muito bem, Fernanda. O que mais, gente? A busca contínua, indo a ele de forma que você está reconhecendo que depende só dele. Muito bem. É exatamente isso, né? Observe, Deus poderia ter apenas dito, suba, Moisés. Não. Moisés precisou participar. Exato, fará uma mudança. Moisés precisou fazer alguma coisa, né? A gente precisa se mexer. Às vezes a gente quer que Deus faça algo diferente nas nossas vidas. Quantas vezes a gente fala assim, Senhor, eu quero aprender mais de ti, eu quero, mas eu não faço nada, né? Eu não vou para a leitura bíblica, onde eu sei que ali está tudo que Deus queria que eu soubesse para conduzir a minha vida, né? Eu não invisto tempo em oração, eu não invisto tempo aprendendo mais dele, eu fico parada só pedindo, Senhor, eu quero te conhecer, Senhor, eu quero saber mais de ti. E esse relato de Moisés nos traz uma lição muito grande, olha, esteja pronto, você vai vir, mas esteja pronto. E quando eu pergunto assim, o que é estar pronto? Tudo isso que vocês falaram, sim. E eu ainda coloquei aqui, é estar aberto. Aberto. Aberto a quê? Aberto a ouvir o que Deus tem para dizer. Aberto ao mover de Deus, ao mover sobrenatural de Deus. Aberto ao agir de Deus. Aberto a ser obediente a Deus, né? Ou seja, a ter uma atitude proativa diante de Deus, estar aberto àquilo que Deus tem para fazer. Porque quantas vezes nós chegamos diante de Deus, né, com reservas? Olha, Senhor, eu permito que tu faças isso, mas essa área aqui não, essa área de estimação, essa área, o controle é meu. E quando Deus fala assim, esteja pronta, esteja aberto para que eu possa fazer para que eu me mostre a você. Você quer me conhecer e eu quero me mostrar a você. Então, esteja aberto. Deixe o controle totalmente nas mãos de Deus. E estar aberto eu estou aqui para ouvir, sim, aquilo que tu tens a me mostrar, a me falar, né? Eu estou aberta a obedecer aquilo que tu tens a me pedir. Eu estou aqui aberto a entender o teu agir na minha vida. Ou seja, é estar inteiramente nas mãos de Deus, então esteja pronto. Deus quer se revelar a nós, né? Deus quer encontrar com a gente, mas a gente vai entender isso, a gente vai conseguir ter esse encontro verdadeiro quando a gente estiver aberto para que Deus faça. A gente escuta muito nas mensagens evangelísticas, né, que Jesus, ele não invade ninguém, ele espera que você abra, né? Ele espera que você o deixe entrar. E quando eu estou aberto a Deus, né, eu estou totalmente disponível para que Ele entre e faça a obra que Ele tem para fazer na minha vida. Olha Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, né? De quando me buscardes de todo o vosso coração. Em Hebreus 11, 6, ele vai falar assim, 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, Deus está pronto para nos abençoar. Está pronto para se revelar a nós, né? Está pronto a se mostrar a nós, mas ele está esperando que nós o busquemos. Então, é o que o versículo fala, né? Quem deseja aproximar a Deus deve crer que ele existe
e que ele recompensa aqueles que o buscam. E essa recompensa é mostrar mais e mais dele mesmo, mostrar mais e mais do seu poder. Né? Então, olha só, o que acontecia com aqueles que se chegavam até Jesus? O que acontecia com eles? Quem se lembra? Quem chegava até Jesus com o coração aberto, crendo em Jesus e crendo no poder de Deus através de Jesus, né? O que acontecia? As pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, as pessoas eram purificadas. Isso acontecia. Mas como que eles chegavam? Eles chegavam com o coração aberto diante de Deus. Isso me faz lembrar aquela história do jovem rico que chega até ele e pergunta o que ele poderia fazer. Aquele jovem, ele poderia ter saído dali de uma forma transformada, mas ele tinha reservas, né? Quando fala assim, olha, vende tudo que você tem, dê aos pobres. Não, mas essa área é minha. Essa área, quem quer controlar sou eu. E ele sai triste. Por que ele não recebeu como os outros recebiam? Porque o coração dele não estava aberto. Então, qual é o diferencial aí? Desses que recebiam de Jesus e muito daquilo que a gente não recebe, eles estavam prontos. Prontos, assim como diz o texto, né? Estejam prontos. Então, é o que eu estou falando, é o que Deus está nos falando, e principalmente nesses tempos em que nós estamos vivendo, estejam prontos. A gente fala muito hoje na volta de Cristo, né? E a gente precisa se preparar para estar prontos, né, para a volta de Cristo. Mas eu estou me referindo aqui a conhecer a Deus. O quanto que você conhece a Deus? Eu estou preocupada com a volta de Cristo, mas eu não estou preocupada com tanto de quanto eu conheço a Deus. Então, o que essa lição traz, né? O que Deus falou para Moisés, Deus está falando para nós também nesse tempo. Estejam prontos, porque eu estou pronto para me revelar a você. Gente, pensa nisso. Deus está sempre pronto a se revelar a mim. Mas e eu? Estou pronto para receber de Deus essa revelação? Reginaldo está falando aqui que quando Deus desafia Abraão em sua área mais fraca, né? Glória a Deus que conseguiu vencer, fé e atitude. Né? E muitos outros. Mona Lisa está dizendo que isso é preguiça espiritual e vencemos com atitudes. Luiz, sem limitação, sem crenças, de coração, a mente aberta para a obediência total a Deus. Exatamente isso, né? Então, para participar, que o princípio é da participação, para que eu possa participar desse momento, dessa, como eu poderia dizer assim, dessa ação de Deus de se chegar a mim, eu preciso estar pronto. E o terceiro princípio é o princípio da intimidade. Intimidade. Em Êxodo 34, 3, né, seguindo aí essa história de Moisés, Êxodo 34, 3, ele vai falar assim, primeiro ele fala, esteja pronto. E depois ele vai falar assim, ninguém deve acompanhá-lo. Ou seja, vá sozinho. Ninguém deve acompanhá-lo, vá sozinho. Por que Deus pediu isso? Na opinião de vocês. Por que Deus pediu isso para Moisés? Hã? Por que Deus queria que Moisés fosse sozinho? Quem vai me dizer? Exatamente.
Deus queria encontrar-se com Moisés na individualidade, né? Nos momentos a sós com Deus, precisamos ter momentos a sós. Léo está dizendo relacionamento e intimidade. Exatamente isso, gente. Tem coisas que só viremos a sós. Quando Deus fala com Moisés, venha sozinho, Deus queria tratar com Moisés na intimidade, né? Ele queria que Moisés fosse quem Moisés era. E nós só somos quem realmente nós somos quando estamos sozinhos, é ou não é? Quando eu não preciso me esconder de ninguém. E o que Deus queria dizer com Moisés ali, olha, eu não quero que você venha como o líder, você venha como a pessoa que exerce um cargo. Não, eu quero que você venha você, com suas dificuldades, com suas limitações, com seus problemas, né? Com a forma, todos os seus defeitos. É essa pessoa que eu quero que venha. Para que eu me revele a você, venha como você está, como você é. Deus quer ter conosco relacionamento. E nós não temos como nos esconder de Deus. Olha, quando eu estou com fulano, se fulano estiver junto, eu não vou falar nada disso sobre mim. Né? Por quê? Porque tem mais gente. Então, quando Deus nos chama para a presença dele, gente, ele quer de nós essa intimidade. Venha sozinho. Venha me dizer e me mostrar quem você é. Não é que ele não saiba. Porque, olha só, Hebreus 4:13 vai falar assim, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Então, se ele já sabe de tudo, por que eu preciso falar? Porque ele quer ter conosco um relacionamento onde tenha experiência, participação, expectativa, participação e intimidade. Essas três coisas. Expectativa, a expectativa de que eu não sou nada, por mim mesmo, eu sei que eu não consigo nada, mas a minha expectativa está no Deus que tudo pode, está na minha participação de estar pronto para estar diante dele, aberto para ouvir aquilo que ele tem para fazer e transformar em minha vida, e na intimidade de estabelecer com ele, de desenvolver com ele um relacionamento íntimo, onde ele me conheça profundamente e eu saiba que ele me conhece profundamente. Jeremias, que nós já lemos aqui, ele fala quais os planos de Deus para nós. Ele fala assim, olha, porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, disse o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim. Olha só, eu tenho esses planos. Então, cabe a vocês o que? Chegue-se a mim com intimidade, com desejo, com prontidão. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. Quando procurarem de formas que vocês estejam abertos, prontos a receber de mim, prontos a terem de mim a revelação de quem eu sou. E ele fala, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Isso está em Jeremias 29, 11 e 14. Então, é difícil Deus se revelar a nós? Não, queridos. Esse é o desejo do coração de Deus. Isso é o que mais Deus quer, se revelar a nós. O difícil está em nós. Entender isso. Entender essa prerrogativa de Deus,
de estarmos abertos, de sabermos o Deus a quem nós temos e de desenvolver com esse Deus a intimidade, chegar a Ele com um desejo muito grande de que Ele se revele a nós, né? Mas será que nós temos deixado, né, ser achado por Deus? Porque Deus quer nos achar, Deus quer nos tocar, Deus quer fazer algo diferente. Esse é o desejo dele. Eu fico imaginando esse pai morrendo de vontade, tendo esse desejo imenso, e esperando de nós apenas essa entrega. Senhor, olha, eu não quero nada nas minhas mãos, eu não quero controle da minha vida em nenhuma área nas minhas mãos. Todas essas áreas eu quero que tu entres e controle. Eu estou pronto para isso. O Senhor está esperando isso de nós. E sabe o que acontece quando nós nos deixamos ser achados por Deus? A nossa vida é transformada. Querido, se tem uma coisa que Deus é especialista, é em transformar pessoas. Essa é a especialidade de Deus. Mas isso só acontece quando nós deixamos. Quando nós deixamos que Ele nos transforme, né? A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que foram transformadas pelo Senhor. Vários exemplos. E nós temos também vários exemplos nas nossas vidas de como Deus foi nos transformando, né? Alguns pouco a pouco, outros transformando de uma forma muito mais assim efetiva e rápida em algumas coisas. Mas o fato é, cada vez que eu entrego a Deus uma área da minha vida e deixo que Deus ache isso em mim, toque na minha vida nessa área, Ele transforma, porque essa é a sua especialidade. Então, nós podemos falar aqui de algumas pessoas, né? Davi, quando teve aquele problema com a Betseba, né? E que ele escondeu de Deus, quando ele entende aquilo, entrega aquela área nas mãos de Deus, ele colocou lá no Salmo 32, de 3 a 5, ele fala: enquanto escondi meu pecado, meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Transformação. Quando eu penso na história de Jó, né, de tudo que Jó passou, e Jó acreditava que conhecia o Senhor. E quando ele chega no final lá do livro de Jó, ele fala uma coisa tão tremenda e maravilhosa. Ele fala assim: olha, antes eu te conhecia só de ouvir. Eu não sabia quem era você. Eu não tinha experiência contigo. Mas agora, os meus olhos te veem. Deixa eu ler aqui rapidinho. Mona está dizendo: falta atitude de nós, na verdade, trocamos Deus por qualquer coisa diária. Temos muito desejo, mas falta atitude. Falamos de Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? Mas não colocamos, né? O pastor fala: precisamos esvaziar de nós mesmos e deixarmos de sermos formados nele. É exatamente isso, gente. É exatamente isso. Quando eu falo assim, esteja aberto, é aberto a isso, para que Deus nos transforme naquilo que Ele quer, na expectativa que Ele vê em nós, e que muitas vezes nós não vemos, porque muitas vezes a expectativa que eu chego diante de Deus é de um Deus muito pequeno, que não é capaz de transformar. Então, para fecharmos, né, esse momento, encerrarmos aí, todos nós precisamos ter esse encontro com Cristo, esse encontro verdadeiro, esse encontro que Moisés, esse desejo que o Moisés tinha de conhecê-lo, precisa ser o desejo do nosso coração, sabe? De chegar e falar assim: olha, permita-me conhecer os teus caminhos, eu quero conhecer os teus caminhos, eu quero que tu me mostres a tua glória, eu quero que tu me mostres a tua presença, e isso Deus quer fazer conosco. Então, primeiro, nós precisamos estar prontos
Estar abertos para que isso aconteça, né? Esvaziarmos de nós mesmos, dos nossos achismos, das nossas vontades, né? Esvaziarmos do nosso ego, do nosso orgulho, tirar, abrir espaço para que Deus entre, para que Deus faça, para que Deus transforme, para que Deus se revele, porque é isso que Deus quer, Ele quer se revelar a nós. Então, nós precisamos estar prontos, nós precisamos dizer para Deus o que eu espero deste encontro, o que eu estou esperando, quais são as minhas expectativas em Deus, né? Eu preciso confessar a Ele os meus pecados, né? Para que Ele venha transformar. A Bíblia fala muito sobre a garantia que nós temos, né, de que ao confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de todo, purificar de toda injustiça, de todo pecado, né? Então, assim, nós precisamos crer muito mais no Deus soberano e poderoso do que o Deus que muitas vezes o nosso pensamento pequeno limita o agir dele nas nossas vidas. Então, eu preciso crer que Deus é muito maior do que aquilo que eu possa imaginar. Porque quando ele é apenas o tamanho daquilo que eu posso imaginar, eu limito a ação dele, aquilo que ele pode fazer na minha vida, né? Então, eu preciso saber e ter essa consciência que Deus, ele traz uma libertação completa na minha vida, né? Ele liberta de tudo aquilo que me aprisiona. Vícios, falta de perdão, expectativas negativas, né, ou experiências negativas da minha infância, culpas, feridas do pecado, feridas do passado. Ele é um Deus que transforma tudo isso. Como eu disse, ele é um especialista em transformar vidas. E eu creio nesse Deus que lá no deserto, onde não tinha nada, ele supriu todas as necessidades daquelas pessoas. Então, não há nada que Deus não possa fazer, ou não há libertação que Deus não possa operar na minha vida, né? Ele pode todas as coisas e me transformar naquilo que ele tem as expectativas sobre mim. Então, basta que para isso eu esteja aberta. Basta que para isso eu queira encontrá-lo. Basta que para isso o meu desejo seja como o desejo de Moisés. Eu estou aberta, eu estou pronta, né? Aquilo que Deus tem para mim e vai fazer através de mim. Então, só resumindo um pouco, né? Antes de resumir, deixa eu ler aqui que está. Fernanda, precisamos nos abrir para Deus e perseverar em conhecê-lo, em busca, e essa busca é um processo diário. Exatamente, Fernanda. Amém, tia, obrigado. Pastor, se você está no deserto, basta encontrar-se com Deus e tudo ficará bem. Exatamente. Aquele povo, se a gente for imaginar, não tinha nada no deserto. Ele tinha a alimentação que eles levaram, com certeza, rapidamente, pela quantidade de gente, rapidamente aquilo se foi. Ele tinha Deus. E quantas vezes nós estamos nesse deserto, lutando para que nós tenhamos respostas para aquilo que nós não temos respostas. Lutando para não deixar que Deus controle tantas coisas que Deus está ali pronto a controlar e nos dar um direcionamento muito melhor, né? Suprir a necessidade que eu esteja no momento. Seja uma necessidade física, seja uma necessidade emocional, seja uma necessidade psicológica, seja uma necessidade espiritual, seja qual for a necessidade. Aquele Deus que supriu no deserto aquele povo é o mesmo Deus que supre no meu deserto de cada dia. Ele apenas está dizendo, querida, confie em mim. Deixe que eu tome o controle. Deixe que eu tome o controle disso aí. Então, no nosso resumo,
Deus deseja ter um encontro conosco. Moisés desejou isso e Deus permitiu, porque Deus também desejava ter esse encontro com ele, né? É minha responsabilidade de preparar esse encontro, de estar pronto para esse encontro. Não vai cair do céu. Se eu quero isso, eu preciso buscar isso. E, por fim, se você permitir, se você fizer, se você se abrir para o Senhor, grandes coisas vão acontecer. Eu creio nisso. Eu creio nesse Deus que é capaz de suprir todas as nossas necessidades. E a minha oração é que você também, né, creia nesse Deus que pode fazer isso. Amém? Que Deus os abençoe e que Deus nos ajude a cada vez mais aprender a soltar, né, das nossas mãos coisas que nós ainda estamos segurando na nossa vida, controles que nós ainda queremos, e possamos confiar e crer apenas nesse Deus que tem tudo para conduzir as nossas vidas da melhor forma possível. Esse é o desejo dele, e que seja também o desejo do nosso coração. Hoje à noite, às 19 horas, 18h30, né, pastor? Teremos o nosso culto online e esperamos encontrá-los lá. Hoje tivemos aqui 24 participações na nossa EBD, que bom, fico feliz com isso. Então, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. 18h30, nosso culto online, pelo YouTube, aí no YouTube da igreja, é só colocar Igreja Batista Castelinho no YouTube, né? Você vai ter acesso e poder participar do culto. Ok? A viva esperança. Olha aí, a mensagem de hoje, o tema é a viva esperança. Ok, que Deus abençoe, tá? E que nos conduza e faça com que essa palavra possa reverberar no nosso coração e que a gente possa chegar realmente diante de Deus, pronto para receber aquilo que Deus tem para nós. Ele quer se revelar a nós, sempre quis, tá bom? Beijos e abraços.